Olá, grande noite para você que está com a gente no Gazeta Esportiva. Boa noite, tetracampeão Miller. Boa noite, Celso. Boa noite, Garrafa. Boa noite, pentacampeão Garrafa. Tá bom. Você é amigo pra caramba. Boa noite. Começamos bem o programa, hein? Sacanagem. Boa noite, Celso. Boa noite, Miller. Mas não falei do que, né? Tá certo. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a vitória do Palmeiras na Libertadores. Vamos falar também da estreia do Renato Gaúcho pelo Flamengo, a escalação oficial do Santos que entra em campo já já pela Copa Sul-Americana, o novo alvo da diretoria corintiana para o meio-campo e muito mais. Então fique com a gente, antes tem essas dicas. E a gente está de volta diretamente com a enquete do dia. As frequentes lesões com os jogadores do São Paulo são resultado, 2 pontos. Lembrei do Avalone agora. 2 pontos, interrogação, exclamação. São resultado, 2 pontos. Da estratégia do clube no começo da temporada, vírgula, da idade de alguns lesionados ou do calendário apertado do futebol brasileiro. Entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui ao lado da sua tela. E não se esqueça também dos vídeos pelo WhatsApp de até 10 segundos. Anota o número aí, 994791633. 11, se você estiver fora da Grande São Paulo, 994791633. Miller e Osmar Garrafa. A que se deve, né? A gente pode entender essas contusões do São Paulo. Boa noite, você que está ligado no Gazeta Esportiva. São 2 razões e uma não está aí na enquete. A primeira é a idade dos jogadores. A segunda, Celso, é o preparador físico que é fraco. Porque quando você tem muitas contusões musculares num grupo, aí não é o jogador. Mesmo não tendo sido feita pré-temporada. Independente. Tá bom. Até porque o calendário do São Paulo é o mesmo do Palmeiras, do Santos e do Flamengo. Então pega para você ver esses times aí. Eu nem fiz essa estatística, mas por cima assim você vê que esses times não tem tanta lesão muscular como está tendo o São Paulo. Haja vista o último agora, o Éder. Claro, a gente vai ter com 30 minutos do primeiro tempo. A gente vai ter a oportunidade de se aprofundar um pouquinho mais, né, nesse assunto. E aí, Garrafa? É uma junção de fatores, Celso, né? É uma junção de fatores. O que o Miller colocou deve ser levado em conta. Agora, o calendário brasileiro já não é uma maravilha. Já é complicado. Com pandemia, então, ficou pior ainda. Então, eu fico com o calendário. Calendário, né? Calendário, porque já na época do Paulista, como o São Paulo optou em participar das 2 competições, focando no Paulista, jogava dia sim, dia não. Então o calendário ficou muito espremido, o São Paulo não tem um grande elenco, precisava ir com força máxima nas 2 competições, para mim, calendário. E aí chega a hora de fazer escolhas, né? E a gente vai poder se aprofundar sobre isso. Escolheu certo, você não adianta olhar para mim. Não adianta olhar para mim. Não, a gente vai poder discutir. Daqui a pouco hoje... Esse olhar falou alguma coisa. Falou. Tudo bem. Então aguarde que hoje vai ser quente o negócio. Vai ser quente. Aliás, já está quente desde a redação, mas depois eu explico por quê. O desempenho do Palmeiras fora de casa na Libertadores realmente é impressionante. Ontem, o time foi copeiro e encaminhou a classificação às quartas de final da competição. Universidade Católica e Palmeiras lá no Chile pelas 8ª de final da Libertadores. O time da casa pressionou o Verdão, mas o Everton fez uma série de defesas seguras. Dá só uma olhada. Quem abriu o placar mesmo foi o Alviverde. Daverson tentou o cruzamento e a bola bateu na mão de Lánaro. O juizão da partida foi até o VAR e confirmou a penalidade. Na batida, Rafael Veiga fez 1-0 pro Palmeiras. O cara não perde pênalti, né? São 12 gols em 12 cobranças desde o retorno dele ao Verdão. Gutierrez cobrou falta com categoria. O Everton triscou na bola. Ela bateu no travessão e na sobra, Zé Rafael salvou o cabeceio de Valência em cima da linha. Ufa! No segundo tempo, o jogo ficou bem mais truncado. Chance boa mesmo de gol, quase não teve não. Placar final, Universidade Católica 0, Palmeiras 1. O jogo de volta é no Allianz Parque, quarta que vem. Marca no calendário aí. O que importa mesmo é resultado, né? Mas, de verdade seja dita, a Universidade Católica foi melhor, mas quem levou foi o Palmeiras.
Então, Celso, o Palmeiras vai se classificar na próxima semana, né? O jogo foi até mais difícil do que eu esperava, e aí muita gente, o Everton, graças ao Everton. Gente, o Palmeiras tem um ótimo goleiro. O Corinthians, quando teve o Cássio em grande fase, era a mesma coisa. Em 99, o Palmeiras foi campeão, o Marcos foi o melhor. Faz parte. Para você ser campeão, você precisa ter um belo goleiro. Quando você é exigido, você aparece como apareceu o Everton. Destaque para o Zé Rafael. Universidade Católica mostrou até um pouco mais daquilo que a gente esperava. O Palmeiras, no todo, não fez uma boa partida. E eu tô cansado com essa história de pênalti, né? Nós somos da época que pênalti era muito simples. Ficava na interpretação do árbitro. Se a bola tocasse, esse negócio de tocar na mão, bateu na mão, o árbitro, ele interpretava. Pô, o cara teve intenção de colocar ou não teve. E às vezes ele achava que teve, eu não achava, você achava, e aí ficava a mesma discussão. Agora, a FIFA está estragando o futebol. São várias recomendações. Cada dia tem uma recomendação. Porque não falaram outro dia, se a bola bate no corpo e vai para a mão, não é pênalti. Foi o que aconteceu ontem. Mas falaram que agora já tem uma nova recomendação. Então, pênalti. Então pênalti, velho. Não dá pra assistir futebol. Como já falava o Vampeta, bateu na mão é pênalti. Sabe? Ou tem que simplificar. Cada dia tem... Esses caras da FIFA têm uma nova recomendação. Gente, futebol é tão simples por poucas regras. A FIFA fica colocando um monte de, sabe? A cada semana muda essa história. Não dá mais. Ontem estava na redação, eu não sei se é pênalti. Pra mim, sei lá. Pra mim não foi pênalti. O cara não teve intenção de tocar a mão na bola. Olha, Celso, eu acredito que o Palmeiras, como eu disse anteriormente, o Palmeiras ia ganhar lá e vai ganhar aqui no Allianz Parque, não tem nem dúvida. A Universidade Católica jogou tudo que tinha que jogar ontem e o Palmeiras jogou 10% da sua capacidade. Acredito que o Palmeiras, se jogar 50%, goleia esse time chileno, até porque o Palmeiras tem muito mais qualidade, tem muito mais time e é um dos favoritos a ganhar a Libertadores junto com o Flamengo. Então, a vitória foi justa, não por aquilo que o Palmeiras fez dentro de campo, mas pelo pouco que produziu. E um pouco bastou para conseguir a vitória. Eu já causei o maior alvoroço na redação, só porque eu disse que o Palmeiras tem um timaço e não precisa sofrer como sofre. E é um time que sofre. É verdade, faz sentido. Enfim, o mestre Alberto Helena Júnior, bem-vindo novamente ao Gazeta Esportiva. Mestre, o que você achou, da atuação do Palmeiras ontem? Eu achei muito fraca. Se você acabou de dizer um negócio muito importante. Você olha o banco do Palmeiras ontem. Do meio de campo para frente, dos jogadores de meio de campo para frente, todos eles seriam titulares em qualquer outro time grande do Brasil, com exceção do Flamengo. É muito fraca a produção do Palmeiras. Melhorou com o fim dessa maldição dos 3 zagueiros agora. Porque antes eram 3 volantes, agora são 3 zagueiros e 2 volantes. No Palmeiras melhorou muito ao colocar apenas um volante e acabar com esses 3 zagueiros. Mas ainda é insuficiente para o nível técnico dos seus jogadores. Concordo plenamente, viu, mestre, com o senhor. Me sinto mais aliviado agora, viu, Palmeiras da redação, que ficaram bravos comigo, porque eu fiz essa colocação. Os palmeirenses? Ficaram. Acho que é perseguição. O Palmeiras é líder, eu estou enaltecendo, né? Vamos continuar falando do Palmeiras, vai? Vamos acionar o Alexandre Silvestre para falar mais desse Palmeiras e também sobre o que falou o Abel Ferreira na coletiva depois da partida. Grande noite para você, meu querido Silva. Você também, Celso. Um abraço aí, Garrafa, Miller, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, todos vocês. Sigam o líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, isolado na liderança do Brasileirão, vem de 5 vitórias consecutivas e na Libertadores, que é o assunto do momento, o Palmeiras tem um incrível aproveitamento fora de casa, aliás, recorde histórico na Libertadores da América, 13 jogos de invencibilidade quando joga fora de casa, seja na fase inicial de grupos, seja em mata-mata. O Palmeiras não sabe o que é perder como visitante na Libertadores desde 2019. Nas últimas 3 Libertadores, 13 jogos. Pode buzinar, celebra mesmo. Olha só, e não pense vocês não, que o Palmeiras dos 13 jogos empatou um monte fora de casa. São 3 empates apenas e 10 vitórias. Enquanto mais o Palmeiras ganha, quanto mais o resultado aparece, aumenta a cobrança. É o que pensa o Abel Ferreira.
Significa que quanto mais ganharmos, mais cobrança vamos ter. O passado recente diz-me isso. Ganhámos Copa, ganhámos Libertadores, um mês depois estávamos a ser cobrados. Portanto, quanto mais aumentamos o sarrafo, mais temos que aumentar a nossa determinação, mais temos que aumentar o nosso trabalho, mais temos que aumentar a nossa disciplina, mais temos que aumentar a nossa exigência e, portanto, o que significa exatamente isso. Quanto tu mais ganhas, mais focado, mais determinado, mais disciplinado, mais organizado, mais exigente tens que ser no teu trabalho e de forma consistente. As vitórias trazem isso, trazem responsabilidade, trazem exigência. É o preço que se paga quando se ganha, é essa responsabilidade. E nós temos que, quem verga esta camisola, quem veste esta camisola, quando assina um contrato com esta camisola, sabe que isso é uma obrigação, portanto nem vale a pena falarmos nisso. E, portanto, é isso que traz mais responsabilidade, porque cada vez que aumentamos o sarrafo, aumentamos as expectativas e elas estão nas nossas mãos, dos treinadores, dos diretores e dos jogadores. Bom, semana que vem, quarta-feira, o Verdão recebe a Católica do Chile aqui no Allianz Parque, 19h15, joga pelo empate para avançar para as quartas de final da Libertadores em busca do tricampeonato da América. Palmeiras que está bem também no Campeonato Brasileiro, é líder isolado e volta a campo no domingo. Então, antes da Libertadores, no final de semana, Palmeiras fora de casa encara o Atlético Goianiense pelo Brasileirão. Até já, amigos. Até já, Silvestre, porque ele não viu ainda o que é a cobrança quando o time não vence. É isso, mas ele não viu as cobranças que o Rogério teve quando estava no Flamengo, né? É, claro. Então é engraçado que ele respondeu a pergunta e comentou a sua própria resposta, né? Então, olha, é isso aí, Abel. Não adianta, time grande, a cobrança no tamanho da grandeza do clube, né? O Palmeiras está vencendo, está ganhando, está bem no Brasileiro, como disse o Silvestre aí, e está bem na Libertadores. Sem dúvida nenhuma que as cobranças sempre aumentarão. Tudo que o Abel falou vale para o Paok. Né? O Paok lá começa a ganhar, vai aumentando a cobrança, vai aumentando o sarrafo. Lá, se o Paok não está ganhando, acontece. Aqui não. Aqui no Palmeiras, que é gigante, é o contrário, Abel. Tá? Vamos te explicar. Se você está ganhando, a cobrança é forte e vai ser sempre forte. Agora, se você perder, filho, aí isso está sem torcida. Está sem torcida. Imagina, não perde. É melhor não perder. Se perder, você vai ver o que é pressão, Abel. É verdade, eu concordo plenamente com você, viu, Garra? Ele não sabe ainda o que é cobrança no Palmeiras. O torcedor corintiano, que já estava esfregando as mãos com o possível retorno de Renato Augusto, ficou ainda mais empolgado hoje com o novo alvo da diretoria, o meia Juliano. E o Jonas Campos conta tudo sobre essa negociação diretamente do Parque São Jorge. Grande noite para você, meu querido amigo Jonas. Fala, Celso. Grande noite a você, ao Garrafa, ao Miller, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva, ao mestre Alberto Helena também participando. Pois é, o mercado quente aqui no Corinthians, Celso. A gente falando de Renato Augusto, mas parece que quem está realmente próximo do Corinthians neste momento é o meia Juliano, de 31 anos, que está livre no mercado desde que rescindiu com o clube turco que ele defendia. Vou até me arriscar aqui na pronúncia, Celso, qualquer coisa você me corrige aí no estúdio. O Istambul Basaksehir, clube lá da Turquia que o Juliano defendia, está livre no mercado. É um jogador que desperta interesse também do Grêmio e do Internacional, dois clubes que inclusive ele já defendeu aqui no futebol brasileiro, mas o Corinthians entrou forte na briga, até porque o Juliano se enquadra exatamente no perfil que a diretoria busca. Um jogador experiente que chegue para vestir a camisa, para assumir a titularidade, que chegue jogando, né, para ajudar a elevar o nível da equipe do Corinthians. A gente lembra a passagem do Juliano pelo Grêmio, o último clube brasileiro que ele defendeu, de 2014 a 2016, 18 gols em 108 jogos, né? Ele é um meia, pode atuar um pouco pela beirada, às vezes até como um segundo ou terceiro homem de meio campo, né? Saindo mais de trás. Pelo Internacional em 2010, conquistou nada mais, nada menos do que a Copa Libertadores da América e foi eleito o melhor jogador da competição, inclusive marcando gol naquela final. Agora a pergunta, né, que o torcedor corintiano se faz, né, neste momento, além de toda a expectativa gerada pela vinda do Juliano, é a seguinte:
A provável vinda do Juliano invalida também a negociação com o Renato Augusto? A informação de momento é que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Corinthians também conversa com o Renato Augusto. Tem muita coisa já acordada com esse jogador. Mas, claro, como a gente vem dizendo aqui no Gazeta Esportiva, depende da rescisão de contrato do Renato Augusto com o Beijing Guoan, clube da China, que ele ainda pertence, né? Que ele defendeu nas últimas temporadas. Então, resumindo, para o mais otimista do torcedor, por mais otimista torcedor corintiano, Celso, Garrafa e Miller, dá para sonhar sim com o meio-campo, com Juliano e Renato Augusto. Aí fica bom, hein, Celso? Se fica. E respondendo a sua pergunta, depois vou repassar para eles também, para mim, óbvio que joga junto. É bom a gente lembrar que em 2015 o Corinthians tinha Renato Augusto e Jadson. E para mim o Juliano é mais a do Jadson do que propriamente do Renato Augusto. E tinha o Elias também como segundo volante ali. Ô Celso, todo jogador, o time que tem vários bons jogadores juntos, poxa vida, que jogador que não gosta de jogar perto, né, Rafa? De gente que boa, sabe, não é? Que experiente. Acho até que cabe o Luan no time ainda. Exatamente, cara. Não xinga. O futebol do Luan até pode crescer com esses dois jogadores, entendeu? Então acho que Renato Augusto, se vier o Juliano, se vier mais dois Renato Augusto, quer dizer, isso é bom pro Corinthians. O Corinthians que tem o Luan, se chegar qualquer veterano aí já tá bom, certo? Porque o Luan não tá jogando nada. Você já imagina se vem Paulinho também? Paulinho, Renato Augusto e Juliano no mesmo time? Não tem dúvida que cai bem no Corinthians qualquer um desses jogadores, César. A minha preocupação é que acho que amanhã talvez teremos o beijo, né? Porque virou novela Renato Augusto. Então, cada dia tem um capítulo e tal. E não gosta. Todo dia Renato Augusto, Renato. O Corinthians não contratou ninguém. E tá todo dia com esse papo de Renato Augusto virou novela. Eu sei que tá dependendo lá do time chinês. Isso não é legal, cria uma expectativa ruim dentro do elenco, né? Os caras, será que vem? Não vem? Estão devendo pra gente, estão querendo contratar. Isso já não é muito legal. Agora, não sei se, espero que não comece logo uma outra novela com o Juliano, né? Mas seriam dois ótimos reforços para o Corinthians. Não sei como vai contratar, o dinheiro não é meu, porque estava uma pindaíba desgramada. Daqui a pouco o Jonas falou, vem forte para brigar com o Grêmio Internacional. Eu não entendo mais nada de negócio de finanças. Os caras não têm dinheiro para pagar a luz. Mas o Corinthians enxugou a folha, né? 4 milhões de economia na folha. A menos, de repente pode fazer um investimento. Investimento. É melhor gastar 1 milhão em 2 jogadores de salário do que amargar a segunda divisão. Ô mestre, o Juliano chegou até a participar da seleção brasileira, se chateou com o Tite, confessou pra gente aqui porque não foi pra Copa. Chegadas de Juliano e Renato Augusto. Corinthians muda de patamar, mestre? Muda. Se trouxer os dois, o Corinthians vai resolver um problema seríssimo, que é o processo de armação do ataque. Com 2 meias, como o Juliano e o Renato Augusto, o time vai melhorar muito, muito mesmo, com a recuperação do Jô, porque ele vai receber bolas mais bem trabalhadas, e do Mosquito, que é o principal jogador hoje do Corinthians. Eu acho que seria um grande feito do Corinthians se pudesse trazer esses 2 jogadores. Valeu, mestre. Daqui a pouquinho a gente conversa mais aqui no Gazeta Esportiva. Como nós adiantamos na enquete, o São Paulo tem sofrido com lesões de jogadores importantes, principalmente depois do Paulistão. E esse é um dos motivos para a queda de rendimento do time. Mas agora a pergunta que fica é, qual a saída para o tricolor? Dá uma olhada. Devido à pandemia, o calendário de 2021 colou com o do ano passado. E como São Paulo iniciou a temporada de técnico novo, os jogadores não tiveram férias. E logo ao término do Brasileirão, iniciaram o trabalho com o recém-chegado Hernan Crespo. Na fila há quase 10 anos sem conquistar nenhum título, o tricolor, na oportunidade, não quis perder tempo e mergulhou de cabeça nas competições de início de temporada, Paulistão e Copa Libertadores. Essa decisão deu ao São Paulo vaga antecipada na fase de grupos da Libertadores e o título do Campeonato Paulista. Até aí, tudo ótimo. Mas com o início do Campeonato Brasileiro e o da Copa do Brasil, a maratona de jogos aumentou. E o que se viu foi um departamento médico lotado de jogadores contundidos. E a maioria deles com lesões musculares.
E o técnico tricolor continua tendo que lidar com a ausência de vários jogadores que continuam contundidos. Rigoni tem lesão muscular. Miranda e Luciano estão também pela segunda vez com contusões musculares. Éder, que já havia se lesionado com o mesmo problema dos seus companheiros, no jogo da última terça-feira contra o Racing pela Libertadores, sofreu outra lesão muscular e não tem data para retorno. Daniel Alves, com problema no joelho, ficou fora da decisão do Campeonato Paulista e de alguns jogos do Brasileiro. O Meia Benítez também foi outro que esteve no departamento médico e, apesar de recuperado de contusão muscular, ainda não adquiriu sua melhor condição física e, por isso, não vem jogando como titular. Com tantos jogadores contundidos, o William, que poderia ser opção para Crespo, adivinha por onde anda? Também no departamento médico. Ou seja, ter encarado o Paulistão como uma verdadeira Copa do Mundo pode ser um dos motivos do péssimo início de Campeonato Brasileiro e também de não ter vencido o Racing em casa na estreia das oitavas da Libertadores em pleno estádio do Morumbi. O time foi campeão, saiu da fila, mas o preço agora é ter que conviver com muitos jogadores que, com problemas físicos e clínicos, estão desfalcando a equipe. Será que valeu a pena? Tem um time inteiro de lesionados, dá para fazer um contra se bobear. E ainda nesse assunto das lesões do São Paulo, esses desfalques estão fazendo que meninos da base sejam usados cada vez mais pelo técnico Hernan Crespo. Por isso a gente vai lá para o CCT da Barra Funda conversar com o José Paes para ele falar sobre essa garotada que, de um jeito ou de outro, está assumindo a responsabilidade, né, Zé? Grande noite para você. Grande noite, Celso. Grande noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, no jogo contra o Racing na última terça-feira, o técnico Hernan Crespo começou o jogo com 6 jogadores que vieram da base do São Paulo. 6 jogadores made in Cotia: Diego Costa, Luan, Lisiero, Rodrigo Nestor, Wellington e o Igor Gomes. Outros 3 atletas também made in Cotia entraram no jogo: Marquinhos, Gabriel Sara e o Thales. O Crespo já usou vários atletas que vieram da base aí recentemente no atual elenco profissional de São Paulo. A gente fez uma lista aí com alguns dos jogadores mais usados pelo Hernan Crespo nesse momento que ele é técnico do São Paulo. Olha só, temos aí o Lucas Perry, goleiro, que já substituiu o titular Volpi, o Wellington, lateral esquerdo, os zagueiros Diego Costa e o Rodrigo Freitas, que inclusive já até marcou o gol pelo São Paulo, os meio-campistas Thales, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Shailon, Luan, Lisiero e os atacantes Galeano e também Marquinhos. Então, muitos jogadores da base sendo usados pelo técnico Hernan Crespo. Atualizando aí então os quadros clínicos de Miranda, Rigoni e Luciano. Os 3 hoje correram, trabalharam no gramado aqui do CCT da Barra Funda, fizeram exercícios e estão correndo contra o tempo aí para atuar em terça-feira que vem contra o Racing Avejaneda às 9h30 no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O Éder, com um estiramento, muito provavelmente não vai jogar esta partida da volta, viu, Celcito? Então eu pergunto para vocês aí, a base no momento, ela é a solução do São Paulo ou a única opção, hein? Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais de Jonathan Calleri. A novela do São Paulo atende pelo nome de Jonathan Calleri. Volto contigo, Celso. José Paes, novelas que o Garrafa ama, né? Agora, a respeito da base, me parece que é o que tem para hoje. Então, o Zé Paes, ele devolveu, né, lá do CT com a pergunta se a base é a única opção ou se é solução. Eu acho que nem uma coisa nem outra. Ela não é solução e ela não é a única opção, porque no jogo contra o Racing, ele tinha, você pode questionar se vive bom momento, se são bons jogadores ou não, mas ele tinha o Pablo, que é o artilheiro do time da temporada, e tinha o Rojas, que são jogadores já profissionais há um tempo. E ele lançou essa garotada, que ainda está muito verdinho. O molecada tá verde demais para um jogo contra o time argentino. O Miller pode me responder. Você, lá como ex-jogador, você começa a ver que o técnico começa a colocar uns moleques, uns meninos e tal. Você com toda a experiência fala, eu vou tirar proveito. É diferente entrar um cara que sabe o que é uma competição pesada como é a Libertadores, do que essa garotada que pode ter um bom talento. Mas ou você tem um cara diferente pra caramba na base, que entra independentemente de Libertadores, adversário, mas não tem esse cara.
Então eu iria com os caras que conhecem um pouco mais da bola, que estão mais que eu acho que rodados, foi né? justamente aí que o Crespo errou no jogo contra Por o isso eu Racing. não acho. Eu acho que não é a única opção e nem a solução. Pode ajudar. Sabe o que acontece, Celso? Se você coloca um jogador da base no Palmeiras, no time do Palmeiras, Ele voa. ele vai dar chapéu, caneta e etc. Né? No time do São Paulo atualmente, é bem verdade que o Crespo optou pela base por conta dos desfalques. Sim, ele não nem tem um muita grupo. opção. Lembra do Diniz ano passado? Sim. Ele não tinha opção, ele teve que olhar para a base. Já na Ele contra foi a obriga- ele já foi- na contra a LDU, só para Exatamente. tinha 8 jovens com o time do Diniz. O Diniz foi obrigado a colocar os jogadores de base porque não tinha um elenco qualificado, como tem o Palmeiras. Então o Crespo está fazendo a mesma coisa. Ele tá dizendo assim, olha, eu vou colocar esse jogador aqui realmente numa partida difícil para ver se eu posso contar com ele. Mas essa entrada desses garotos, assim, em partidas difíceis, de muita responsabilidade, eles vão sentir. Ô, mestre Alberto Helena Júnior, e esse São Paulo, hein? Não tem muita alternativa a não ser confiar nessa garotada, pelo menos enquanto o departamento médico não liberar os principais jogadores, né? Eu acho que é mais do que uma alternativa. Eu acho que é uma boa medida do São Paulo em promover esses meninos, que são bons jogadores, gente. Vamos com calma. O que falta é sintonia fina ao treinador na escolha dos jogadores que devem substituir esses mais veteranos que estão frequentemente na enfermaria. Né? Por exemplo, você não tem o Benítez, mas você tem o Shailon, que andou jogando muito bem e que tem uma característica muito própria, muito próxima do Benítez, do titular. E assim por diante. Segundo ponto, tem que parar com essa mania dos 3 zagueiros. Ele não dá alternativa. O time não consegue desenvolver um futebol eficiente do meio de campo para frente porque carece de um jogador a mais nesses setores. Né? E terceiro, o São Paulo, o Crespo mexe demais no time. Mesmo que sejam garotos, não precisa estar mudando tanto o estilo de jogo do time e dos jogadores que estão em campo, porque aí eles vão ganhando mais conjunto, mais organização. É isso tudo somado ao fato de que realmente esse departamento aí de preparação física e de recuperação de jogadores, que já foi o melhor do mundo, antes do Juvenal Juvencio destruir aquele refis, e tentar achar uma saída para isso. Aliás, lembrei tanto do senhor, mestre, quando eu vi a escalação contra o Racing, 3 zagueiros e 3 volantes. Vamos falar do Santos agora, que daqui a pouco tem... Diga. Rapidinho, o São Paulo só não ganhou, perdeu a classificação aqui no Morumbi contra o Racing, perdeu a classificação, não foi por desfalque, por nada. Foi por incompetência mesmo. É isso aí. Daqui a pouco tem Santos em campo diante do Independente pela Copa Sul-Americana. E já saiu a escalação oficial do Peixe. Vamos a ela. João Paulo no gol, Pará, Luiz Felipe, Kaique e Moraes na linha defensiva. Camacho, Jamota e Pirani no meio-campo. Marinho, Caio Jorge e Marcos Guilherme no ataque. O Independente não é mais aquele Independente, mas é um belo clássico sul-americano, ainda sul-americano. O Independente ganhou a sua última Libertadores, chegou em 84, a última Libertadores. Depois né? ganhou a Copa Sul-Americana. Exatamente. Eu gostei da escalação do Diniz. 4-3-3, o tradicional 4-3-3, poxa, o meio campo do Santos está leve. O ataque mais ainda. Para mim, o Santos hoje goleia o Independente. Se jogar como sabe, exatamente, goleia. E só tomar cuidado com essa história, os times argentinos não estavam jogando, estão sem ritmo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode imaginar também que eles estavam se preparando especificamente para o jogo. Diferente, até porque esse final de semana, desculpa, esse final de semana começa o Campeonato Argentino. Né? Então, talvez tem que ficar atento a isso para que não tenha uma surpresa. Mas a surpresa agradável tem sido o Santos do Diniz. Vídeo que fez aí o Racing contra o São Paulo. A gente vai falar daqui a pouquinho do Defensa e Justiça e Flamengo. Quem colocava o Santos entre os 10 primeiros no brasileiro? Ninguém. Quase ninguém, nem eu. Aliás, é todo ano o Santos. Exatamente. Todo ano é assim. E ele é o atual vice-campeão. Não aprende. A gente não aprende. Começa o Mesa Redonda, o Flávio Prado vem com aquelas papagaiadas dele. Não, vamos votar, aqui é a primeira folha.
força, segunda força, tal, aí a gente cai que nem bobo. E o Escolhão... Ele é atual vice-campeão da Libertadores. Quer dizer, e o Diniz está fazendo, na minha modesta opinião, diferente de Atlético Paranaense e Fluminense, para mim ele está fazendo um grande trabalho. Também acho, concordo com você. Recados pelo WhatsApp, pode rodar. Boa noite, Celso, Garrafa, Miller, meu nome é Cássio, sou de Peru, São Paulo. O motivo das frequentes lesões é o calendário apertado. Abraço, quero minha caneca. Boa noite, Gazeta Esportiva. Para mim, o problema do São Paulo é o departamento médico com o preparador físico. Tem que preparar melhor esses atletas aí. Albino, de Guarulhos, forte abraço. Boa noite, galera da Gazeta Esportiva. Com certeza é jogador já que passou da idade já. Tem que colocar essas molecadas para jogar. Beleza? Aposentar esse jogador mais velho aí. Marcelo aqui de Suzano. Valeu. Valeu, Marcelo de Suzano. Na estreia de Renato Gaúcho, no comando do Flamengo, a equipe venceu o bom time do Defensa e Justiça. Mas o futebol, assim como o Palmeiras, não convenceu ninguém. Olha aí a alegria do Renato Portaluppi na sua estreia pelo Flamengo. O sorriso do Renate veio por esse gol do Michael, que contou com a sorte do desvio na zaga do Defensa e Justiça. Do outro lado, o BKSS estava desesperado com a falta de pontaria do seu time e a competência do Diego Alves. Rotondi desperdiçou essa chance clara. Frias quase empatou de falta. O goleiro rubro-negro ainda salvou o chute de Achen. Pegou também a tentativa de Escalante. E a cobertura de Achen de novo. Final, Flamengo 1, Defensa e Justiça 0. Para não parecer que fico pegando no pé do Palmeiras, o Flamengo é a mesma coisa. Não jogou nada, mas ganhou. Concorda comigo, Messi? Que show do Flamengo ontem? Foi péssima a exibição do Flamengo. Foi péssima. Ele ganhou mesmo ali porque tem jogadores melhores. É verdade que está ainda desfalcado de vários titulares, né? Mas, olha, tirar o Michael naquele momento, o melhor jogador do Flamengo, o cara que fez um golaço, olha, o Renato não começou com o pé direito, não. Mestre, ele quis deixar o Flamengo copeiro? Vocês vão achar isso ou errou mesmo? Olha, Celso, eu concordo com o mestre, ele mexeu errado. Ele tirou o Michael, que era o melhor jogador do Flamengo, depois do Diego Alves, né? Porque o Diego Alves, pelo que eu contei ontem, esse jogo em casa, ele deixou de... Né, defendeu 4 bolas difíceis. Quer dizer, o Defensa e Justiça jogou mais que o Flamengo, é bem verdade. Perdeu 4 gols, não por incompetência, e sim porque o Diego Alves ontem ele foi o melhor jogador da partida. Agora, por outro lado, tirando a falha do Renato, que realmente ele falhou em ter tirado o Michael, Rafa, agora, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta ontem, eles andaram em campo. E o Rogério não estava nem contando com força máxima e a pressão foi grande em cima dele. E o Renato, conhecedor que é do Flamengo e do futebol brasileiro, já teve que dar explicações na coletiva, daquele jeitão dele, né, boleirão. Não, torcida do Flamengo fique tranquila, que a gente vai ter uma semaninha para trabalhar, vai ter a volta dos jogadores e a gente vai jogar, porque vai jogar bem, porque o Flamengo não basta vencer com o elenco que tem. Mas não é o mesmo Renato que dizia quando estava lá o Jorge Jesus que o Flamengo era uma seleção, por isso que ganhava? Era obrigação. Aí ele foi perguntado na coletiva, Renato, é obrigação, mas ele falou, obrigação é uma palavra muito forte. No futebol, a verdade de hoje é a mentira de amanhã. Pode. Celso, a verdade é o seguinte, ninguém no futebol, nenhum treinador vai fazer o que o Jorge Jesus fez no Flamengo em um ano. Desconfio que nem ele faria de novo. 1 ano e 4 meses. Mas ele provou ser um fenômeno como treinador. Sim, ele provou, independente da grandeza do Flamengo, que é um timaço, mas ele faz o Flamengo jogar os dois tempos, aquele equilíbrio. A tal da intensidade, poxa. Mas você sabe que eu acho que ele puxou o carro antes porque ele percebeu que ele não ia repetir. Não vai mesmo. Vídeo que aconteceu lá no Benfica, né? Não vai. Aquele Flamengo foi fora da curva.
O Alexandre Silvestre está de volta lá da Academia de Futebol para falar sobre uma situação que falamos ontem aqui no programa envolvendo o Rony, o Dudu e seus respectivos empresários. Diga aí, Silvestre. Polêmica no ar para vocês, meus queridos amigos, sobre essa notícia divulgada pelo Gazeta Esportiva ontem de que o Palmeiras recusou uma proposta do Atlanta dos Estados Unidos, do futebol norte-americano, de 15 milhões de dólares pelo Rony, a questão de um mês. Uma bolada, seria um ótimo negócio. Por que o Palmeiras recusou a proposta? Segundo a reportagem, porque o Palmeiras descobriu que o intermediário era o empresário do Dudu e não o empresário do Rony, no intuito de, talvez, entre outras coisas, abrir caminho para o retorno do Dudu, para vestir a 7 tranquilamente, um a menos para brigar pela posição aqui no Palmeiras e ainda assim fazer um ótimo negócio para o Rony e para o Palmeiras. A assessoria de imprensa do Dudu entrou em contato comigo hoje para dizer que não existe nenhum tipo de animosidade entre os dois jogadores, que o Dudu está tranquilo com essa história da camisa 4+3 que ele já está usando, a relação é boa entre os jogadores. O Dudu, um dos primeiros caras que bateu com o Dudu na volta dele foi o próprio Rony. O Dudu conversou com o Rony, com o filhinho do Rony, estaria tudo certo e que se o empresário do Dudu tentou ou participou dessa tentativa de venda do Rony para o futebol dos Estados Unidos, não tem nada a ver com o retorno do Dudu, porque este empresário, segundo a assessoria do Dudu, e isso é verdade, é fato, como as outras coisas que estamos falando desde ontem, ele tramita com certa influência aqui dentro. É o André Cury, que faz muitos negócios, tanto de venda quanto de compra, com os jogadores do Palmeiras. O fato dele ter entrado, se for o caso, nessa tentativa de vender o Rony, nada tem a ver com a volta do Dudu. E só para esclarecer, até porque os nossos jornalistas são muito competentes e, como reza a cartilha do jornalista, tanto o Thiago Salazar quanto o Celso Ardengue checaram em várias fontes, ouviram todas as partes, todos os lados envolvidos, né? Inclusive entraram em contato antes da publicação da reportagem com a assessoria de imprensa do Dudu. Polêmica para vocês aí, se matem, meus queridos. Silvestre, mas é estranho um empresário que não é o do Rony tentar negociá-lo com o futebol dos Estados Unidos. Eu continuo achando isso. Olha, Celso, eu vejo de uma outra maneira. Eu não vejo nenhuma polêmica aí, até porque o empresário está fazendo o trabalho dele, entendeu? Na Europa isso é tão normal, é claro, né? Que jamais ele ia negociar o Rony sem avisar o empresário do Rony. Normal isso aí, olha, tem uma proposta que me falaram, que recebi, etc. É normal isso aí. E aí, o que você acha? Vamos levar o Palmeiras? Vamos levar. O Palmeiras aceita ou não? Nós sabemos que o Palmeiras não precisa de dinheiro, então por isso que rejeitou. E eu acho que o Palmeiras fez certo mesmo, entendeu? Agora, o empresário está no métier dele. Ele vai, olha, se ele faz uma negociação dessa, ele divide a comissão com o empresário do Rony, quer dizer, e aí? A gente tem dito aqui que o Palmeiras tem tudo para bater campeão novamente, Campeonato Brasileiro, quem sabe uma outra Libertadores. Se ninguém atrapalhar. Gente, segue normal, velho. Vai na boa, tranquilinho, pianinho. Não pagar incêndio com gasolina. Celso, não precisa, né? Pegando um gancho rapidinho, eu dei uma entrevista para um jornal italiano e disse assim, olha, o cara perguntou sobre o Neymar, né? Eu disse, olha, o Neymar, sem dúvida nenhuma, o jogador de hoje, ele ganha muito mais que antigamente, né? O Neymar hoje, ele é muito mais valorizado fora do que dentro de campo. Eu falei uma coisa normal que até a imprensa espanhola, a catalã, já falou isso várias e várias vezes, não foi uma novidade que eu falei, entendeu? E aí, meu colega mandou uma mensagem para mim dizendo que eu falei que o Neymar não vale tudo isso. Não é que não vale tudo isso, é que realmente ele, fora de campo, o jogador hoje é muito mais remunerado do que antigamente. É óbvio que eu falei. Sem dúvida alguma. Mas não quis jamais falar de uma forma pejorativa. Claro. Até porque o Neymar é um grande jogador. Você hoje, por exemplo, ia valer uma fortuna muito maior do que valia antes, por uma questão de novos tempos. Vamos voltar para o Parque São Jorge. Hoje, no Corinthians, teve coletiva coletiva do destaque do time, e o Jonas Campos conta tudo o que rolou na entrevista com o Gustavo Mosquito. Fala, Jonas. Pois é, Celso. Para os torcedores do Corinthians já é Ibrahim Mosquito, referência ao craque sueco Ibrahimovic, né? Esse é o apelido carinhoso
do Gustavo Mosquito, 23 anos, 7 gols marcados nesta temporada. É verdade que desde a chegada do Silvinho ele ainda não balançou as redes, mas vem sendo peça fundamental do ataque do Corinthians, principalmente ali pelo lado direito, assistências, tem sofrido pênaltis também importantes aí para o Corinthians, peça fundamental no setor ofensivo, que ainda deve muito, mas o Mosquito tem sido uma válvula de escape e tanto. Hoje, na entrevista coletiva virtual, ele falou sobre esse bom momento que vive dentro de campo, mas também falou sobre as dificuldades da vida pessoal, né? Recentemente o Mosquito perdeu o pai, vítima da Covid-19, a gente trouxe essa informação no Gazeta Esportiva e não foi só o pai não, viu? Um outro familiar também vítima da Covid-19 faleceu e o Gustavo falou sobre isso na entrevista coletiva, olha só. Eu tive uma perda muito grande, né, que foi do meu pai. E para quem, né, muita gente não sabe, uma semana depois meu avô também faleceu por conta do Covid. E acho que, cara, é Deus para nos dar força, fortalecer, e a família, né? A família que é o mais importante, a esposa, os meus filhos, o meu irmão, a minha mãe, né, que estavam junto comigo nesse momento. E é só eles mesmo para a gente, né, superar um pouco essa dor. Vou fazer de tudo para manter, né, jogar em alto nível, jogar bem, vou fazer de tudo para manter isso. É uma responsabilidade muito grande, né? Você ser protagonista, né, as pessoas colocar essa responsabilidade em cima de você, mas é uma responsabilidade boa, onde eu vou trabalhar muito forte, vou sempre buscar evoluir, melhorar, né? Não me acomodar, que é o mais importante, para continuar conquistando, continuar jogando, fazendo gols, dando assistências, né, e participando, que é o mais importante. Na verdade, aproximadamente 500 mil famílias passaram por isso no Brasil. Muito triste. Sentimentos aí a Mosquito, a família dele, né? E sobre o Corinthians especificamente, a gente tem falado do quanto o Mosquito tem sido importante, do quanto ele cresceu. Eu torço para que chegue aí esses reforços, 2 reforços ou 1 reforço, para que divida um pouquinho o foco. Não fique só em cima dele. Porque com esses reforços ele tem a produzir mais. É isso aí. Porque daqui a pouco fica um time muito previsível, né, Miller? Mata o menino ali pelo lado dele. Muito pouco pro Corinthians. Pela grandeza do Corinthians, claro, né? claro. Muito pouco. Precisa de, como eu disse, 3 Renato Augusto, 3 Juliano. Aí sim, é um time competitivo. E o que ele evoluiu, né? Exatamente. Poxa vida, a fase dele é muito boa. E o São Paulo, em meio às lesões, continua com o sonho de ter o retorno de Caleri, mais uma novela para o Garrafa. O José Paz está de volta, diretamente do CCT da Barra Funda, atualizando a situação do atacante argentino. Diga lá, Zé. Anote aí então, noveleiro Osmar Garrafa, as últimas informações relacionadas aí a Jonathan Caleri, atacante argentino de 27 anos que já jogou pelo São Paulo. São Paulo quer esse jogador. Os nossos amigos lá do GE. Globo publicaram uma matéria dizendo que o São Paulo ia esperar até hoje pelo Caleri, mas por enquanto nada de oficial vindo aí da parte do São Paulo. O que a gente disse aqui recentemente no Gazeta Esportiva, inclusive em primeira mão aqui no nosso programa, foi que o São Paulo quer contratar o Caleri em definitivo, não quer saber de empréstimo não, junto lá ao Deportivo Maldonado do Uruguai, que é o time que tem os direitos do Jonathan Caleri. O que a gente sabe, que o Caleri toparia vir para o São Paulo, ele toparia jogar novamente no Tricolor Paulista. Ele receberia um salário fixo, mais um bônus por produtividade. Agora, o que tem que acontecer aí para o Caleri vir aqui, de fato, para o São Paulo? Tem que convencer os empresários do jogador que entendem que o Caleri ainda tem mercado na Europa. A gente lembra que ele jogou por vários times espanhóis, também passou lá pelo futebol inglês. Enfim, a aguardar aí, viu, Osmar Garrafa? As cenas dos próximos capítulos dessa novela que promete, viu? Volto contigo, Celso. Um abraço para todo mundo. Um abraço para você, boa noite, José Paz. Boa volta. Eu começo pelo mestre, muito rapidamente, mestre. Caleri é o cara para resolver os problemas do São Paulo? Não acho que... É um jogador de técnica reduzida, faz seus gols aí, como também o Pablo faz, o Luciano faz. Não é nada excepcional, não tem sentido isso. Era melhor São Paulo ter guardado o Gabriel Moura, que era o menino dos juniores, um artilheiro nato, bom jogador, sabe tocar a bola, enfim. Mas fazer o quê? Aproveito para já me despedir do senhor, mestre. Sempre uma honra e um aprendizado ouvi-lo. Boa noite. Caleri.
Ô, Celso, Miller. ô, Celso, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe que o Não, cara não é ele muito vem. barulho, pô. Não, e outra, é um jogador normal. Olha, a bola tem os seus critérios. Você sabe muito bem, essa palavra é muito conhecida no meio do futebol. O Pablo, o Crespo sacou o Pablo estava bem, não Eu tava acho mal. o Pablo melhor que o Caleri. Com certeza. Desculpa. A torcida que não gosta do Pablo, mas o Caleri, ele fez o quê? Ele jogou o quê? Meia Libertadores? E mais nada? Quer dizer, então acho é muita fumaça para nada de fogo. Bom, eu estou aqui ao lado de um dos maiores ídolos da torcida do São Paulo. Um dos maiores ídolos do São Paulo Futebol Clube. Se eu ficar aqui falando que o Caleri vai resolver o São Paulo, eu vou estar rasgando dinheiro, né? Então deixa quieto, gente. Pô, brincadeira, né? Caleri. São Paulo teve Miller, velho. São Paulo vai se ajoelhar para Caleri? Para. E outra, era para responder hoje? Só que na Europa já são 11 horas da noite. Eu acho que foi muita conversa só para... só resenha furada. Só resenha para tirar o foco mesmo do que importa. Verdade. São Paulo que não está bem. Resultado da enquete. As frequentes lesões com jogadores do São Paulo são resultado, e a maioria respondeu, que são resultado do calendário, com 44% dos votos. Bom, vou encerrando por aqui. Acabou. Grande Miller. Nos vemos no Mesa. Até domingo. Garrafa, nos vemos amanhã. Amanhã tem fogo de novo aqui no Gazeta Esportiva. Agora você fica com o Jornal da Gazeta e a gente se vê amanhã, tá? Tchau.